Amém. Pode sentar, irmãos. Fica aí. Você que está em casa, é uma alegria estar com você. Amém? Nós estamos aqui com culto presencial e online. E Deus tem falado nesse tempo, graças a Deus, tem se movido e tem feito coisas lindas no nosso meio. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Amados, pegue seu papel, sua caneta, deixe a Bíblia aberta, nós vamos ler muitos textos hoje. Amém? A igreja de Cristo precisa ser uma igreja firmada e fundada na palavra. Amém? E nós temos tentado viver um pouco disso, por isso eu gosto de pregar e usar muitos textos bíblicos. Então eu queria pedir para você anotar os textos em casa, você que está em casa, anote, depois leia novamente, veja se o texto está dentro do contexto, veja se realmente isso é o que realmente a palavra está falando. Em casa, você relendo, o Espírito Santo vai falar de novo com você, vai ministrar coisas novas no seu coração. E eu sei que Deus tem uma coisa linda para fazer dentro de nós nesses dias, tá bom? Amém? Amém. 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 Gosto de olhar no rosto das pessoas. E hoje eu queria falar um pouco sobre um assunto que eu não gosto muito de falar. Mas eu queria falar um pouco hoje sobre orgulho. E queria que você não só ouvisse essa palavra, não só lesse os textos juntos, mas que principalmente você olhasse para dentro de você. E deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração, falar ao seu coração. A igreja sempre tem etapas e tempos. E teve um tempo que a igreja falou muito sobre batalha espiritual. E a igreja falou muito sobre conquistar lugares em Deus. Mas hoje eu quero falar de orgulho em uma visão um pouco diferente. E eu quero que você ouça com atenção, que você escute com carinho, mas principalmente que você permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Eu vou ler mais uma vez. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Nós passamos muito tempo preocupados se uma pessoa endemoniava, se um demônio entrava numa pessoa, e era aquela coisa terrível, né? Pessoas tinham medo. Eu lembro uma vez que a gente foi para o encontro com Deus, e uma pessoa endemoniou perto de um amigo meu que tinha muito medo dessas coisas, e ele travou lá, e ele me chamou para orar por ele, ele não conseguia nem se mexer. E eu fui lá, a gente orou com ele, ele ficou bom. E nós passamos muito tempo com essas coisas dentro de nós. E nós às vezes olhamos para alguns lugares e não percebemos algumas coisas. E sabe, amados, tem algumas coisas que hoje eu queria que você prestasse atenção nisso. Às vezes nós olhamos muito para essa coisa do diabo,
mas nós não olhamos para as atitudes do diabo, ou atitudes demoníacas. E às vezes você fala assim, fulano mentiu, fulano adulterou, fulano fez um monte de coisa. Mas existem algumas coisas que para Deus talvez sejam piores do que isso. E a gente convive com isso, e nós temos isso, e não conseguimos olhar para isso em nós, e entender e parar com isso. Então o texto fala que para que o Satanás não tenha alcance sobre nós, por quê? Porque nós não ignoramos as intenções dele. Nós estamos atentos às coisas que ele faz, às coisas que ele promove. E uma das coisas que Satanás promove, eu quero te mostrar isso, é o orgulho. As pessoas aqui, nós trabalhamos com discipulado, e nós trabalhamos muito com coisas feridas que a gente vive e acontece no nosso coração. Mas eu fiquei me perguntando esses dias, e eu quero dar 2 exemplos para a gente começar a falar sobre o assunto. E a primeira pessoa que eu queria falar é sobre o próprio Lúcifer. Que trauma Lúcifer tinha para nascer orgulho dentro dele? Que ferida na alma ele tinha de rejeição, de abandono? Ou que ferida ele tinha para se tornar orgulhoso? Quando você vai ler lá em Ezequiel, capítulo 28, vai começar a descrição desse ser. E vai dizer que ele era um querubim ungido, que ele andava sobre as pedras afogueadas. Vai dizer que quando ele andava, saía sons de música, porque tinham tambores nas pernas dele. Vai dizer que ele era um ser de luz. Mas no versículo 17 diz assim: o orgulho entrou no coração dele, por causa da sua beleza, por causa da sua grandeza, por causa do seu poder. E por causa dessas coisas, a Bíblia diz que o orgulho entrou no coração de Lúcifer. E a Bíblia começa a dizer que então ele olhou para um trono e disse assim: eu quero colocar o meu trono acima do trono de Deus. E esse é o primeiro lugar onde a Bíblia fala que nasce o orgulho. O orgulho não nasce na terra, o orgulho nasce no céu. Em um ser angelical feito, podemos dizer que quase perfeito. Ele era tão perfeito que ele se tornou orgulhoso. Ele tinha tanta glória, ele tinha tantas virtudes, que isso subiu ao coração dele. A segunda pessoa que eu quero pensar nesta noite, também foram 2 pessoas que não tiveram infância, e que não tiveram traumas de infância: Adão e Eva. Por isso eu quero que você olhe com atenção para o seu coração. E esse mês, a maioria das nossas salas do discipulado estamos estudando sobre orgulho. E teve uma sala que estudou, acho que o mês passado. E nesse mês nós temos acho que 2 salas estudando sobre orgulho. Por isso eu queria trazer um pouco de luz para o seu coração. E a Bíblia nos conta a história de Adão e Eva, que eles não tiveram uma infância, não viveram traumas de infância, não viveram rejeição, não viveram abandono. Pelo contrário, eles foram criados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E eles foram feitos à imagem e à semelhança do próprio Deus. Eles eram perfeitos. Mas a história começa a contar que um dia Deus chama Adão e fala: Adão, você está num jardim, e eu coloquei o Éden no jardim,
E dentro deste Éden, dentro desse jardim, tem uma árvore aqui, e esta árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E desta árvore, você não vai comer. Tá bom, Adão? Tá bom. Eva passeando ali pela árvore, a história conta que uma serpente aparece ali e começa a conversar com ela. E a Bíblia diz que aquela árvore era desejável aos olhos. Parecia ter um paladar muito bom. E a serpente começa a aguçar o que em Eva? O orgulho dela. E ela fala assim, olha, sabe por que Deus não quer que você coma dessa árvore? Porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Então Eva deixa aquela palavra entrar no seu coração. E o orgulho começa a brotar naquele coração, porque agora ela queria ser igual a Deus. E aquele sentimento leva Eva a comer aquela fruta. Mas ela não estava satisfeita em ela comer sozinha. Ela disse, eu preciso levar para quem? Para Adão. E aí chamou Adão e disse, Adão, eu comi e não morri. E Adão vai e come. Deixa eu te falar uma coisa. E eu quero que você comece a olhar para dentro de você nessa noite. Todo orgulhoso, se você que está anotando, anote isso. Ele não gosta de repreensão. Todo orgulhoso não gosta de ser repreendido. Ele não gosta de que você fale assim, olha, isso está errado. Não é assim que se faz. Por quê? Porque ele se acha superior. Todo orgulhoso, ele acha que perdão é uma fraqueza. E ele não gosta de perdoar. Porque ele acha que quando ele perdoa alguém, ele está perdendo aquela batalha, ele está perdendo aquela guerra. Presta atenção, anote aí, todo orgulhoso, ele é independente. Quando Adão e Eva comem daquele fruto, eles estavam dizendo para Deus, Deus, nós queremos ser independentes de Ti. Nós queremos ter as nossas próprias vidas e viver ela do nosso jeito. Todo orgulhoso, ele é independente. Ele diz assim, olha, da minha vida, cuido eu. Eu não sei você aí em casa, mas eu já ouvi essa frase muitas e muitas vezes. Pastor, da minha vida cuido eu. Porque todo orgulhoso, ele é independente. E porque ele é independente, ele só gosta de tomar as decisões como? Sozinho. Ele não pede conselho, ele não pede ajuda. Ele acha que ele é o dono da verdade. Anote aí, outra característica do orgulhoso é que ele nunca está errado. Todo orgulhoso nunca está errado. Ele pode fazer a coisa errada como for, você fala com ele, ele diz que ele está como? Ele está certo. Ele sempre está. Deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Ele sempre está certo. Todo orgulhoso faz como Eva. Tem um espírito de manipulação. Ela comeu o fruto, mas ela queria que Adão também. Então ela foi lá e chamou Adão, Adão vem. Olha, eu não morri.
Deus estava errado. Nós vamos ser semelhantes a Ele. Por quê? Porque todo orgulhoso quer as coisas do seu jeito. Todo orgulhoso quer as coisas do seu jeito. Anote aí, mais uma característica do orgulhoso. Todo orgulhoso não assume os seus erros. Todo orgulhoso não assume os seus erros. Por quê, pastor? Porque ele é crítico. Ele tem o espírito da crítica nele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém crítico? Cuidado. Atrás do crítico tem um orgulhoso escondido. A gente estava dando discipulado semana passada. E a gente começou a fazer a brincadeira do grau que a gente tinha de orgulho. E eu comecei a perguntar de 1 a 1, de 0 a 10, qual o seu nível de orgulho? E um falou 3, outro 5, o outro não sei quanto. Eu acho que só teve 2 que disse assim, o meu é 10, se tivesse 20, era 20. Quando terminou a aula, quem era 3 já estava em 40. Eu não sei você hoje, eu não sei que nível você está se vendo, mas talvez depois dessa palavra, você veja que você é muito orgulhoso. Talvez você perceba que talvez Satanás não mora em você, mas que talvez as atitudes dele moram em você. Porque o orgulho nasceu aonde? O orgulho nasceu no céu, com ele. E todo orgulhoso carrega a característica dele na vida. Lúcifer olhou para ele, viu glória, viu beleza, viu tudo aquilo e disse, eu quero colocar o meu trono acima do de Deus. Porque todo orgulhoso se torna soberbo. E todo soberbo se torna arrogante. Eva foi igual. Quando a serpente olhou para ela e disse assim, Eva, coma do fruto, porque se você comer, você vai ser igual. O orgulho subiu e ela disse, eu quero isso. Eu quero ser grande. Sabe por que a igreja da bênção é cheia? Porque a igreja da bênção prega que você vai ser o quê? Grande. Sabe por que a igreja de Jesus tinha 12 pessoas? Porque o discurso de Jesus era um discurso de morte. Jesus dizia assim, ei, você quer me seguir? Quero, Jesus. Tome a sua cruz. Negue a si mesmo e me siga. O discurso de Jesus não era um discurso de multidão. Era um discurso de negação. Jesus falava assim, você quer ganhar a sua vida? Ah, Jesus, eu quero ganhar a minha vida. Então eu vou lhe dar um conselho. Perca ela hoje. Por isso a multidão não seguia Jesus. A Bíblia diz que um dia Jesus está com uma multidão e ele dá um discurso tão terrível que todo mundo vai o quê? Todo mundo vai embora. E ele chama os 12 e fala, e vocês também não vão embora? Então Pedro se humilha e fala, Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só que deixa eu te falar uma coisa, entre isso existe uma balança, porque hoje existe uma igreja que só prega a bênção, e existe uma igreja que só dá paulada para matar as pessoas. E Jesus não está nem uma e nem na outra. Jesus está na igreja onde você vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O chamado de Cristo é que para você ser igual a Jesus. O chamado de Cristo é para você ser semelhante a Ele. É para isso que Jesus te chamou. Para você ser parecido com o pastor? Não, nunca.
Mas Jesus te chamou para você ser semelhante a Jesus. Por quê? Porque Ele é perfeito. Ele é o exemplo perfeito. E nesse contexto de orgulho, existe uma classe que eu gosto de chamar do falso orgulhoso. E o falso orgulhoso também tem umas características bem legais. Por quê? Porque o falso orgulhoso, ele é igual o irmão do filho pródigo. Ele vê o irmão voltar, ele vê o pai perdoar, ele vê as coisas restaurarem, mas ele diz: eu não participo disso. É ele lá e eu cá. Ele saiu, viveu como queria, e agora diz que é crente? Tu já viu essa história que o povo fala assim: ah, o cara fez isso, fez aquilo outro, e agora é crente? Eu já ouvi essa história mais de 1 trilhão de vezes. O falso orgulhoso, ele tem algumas características. Anote aí, a primeira característica do falso orgulhoso é que ele é um ser que ele tem autopiedade. Ele é sempre vítima. Ele nunca é o culpado, ele é sempre a vítima. Ah, o meu irmão que saiu, o meu irmão que gastou, o meu irmão que fez tudo, e agora você quer dar festa, e eu tenho que estar lá? Ah, me poupe. Eu sou a vítima na história. O falso orgulhoso, ele não tem pena do próximo, ele não tem compaixão do outro. O falso orgulhoso, ele tem dificuldade de receber o quê? Seja elogios, seja favor. Por quê? Porque o falso orgulhoso não quer dever nada a ninguém. O falso orgulhoso, ele é tímido. Aí você chega na igreja, você vê aquela pessoa chegar, aí ela não fala com ninguém, senta ali, aí você fala: poxa, que pessoa humilde, que humilde. Ela é tão orgulhosa, que ela é tímida, porque ela se acha superior e melhor que os outros. Por isso que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. O falso orgulhoso, ele vive sempre em solidão e isolado. Ele sempre quer estar como? Sozinho. Se você está se achando nessa história aí, começa já a pedir misericórdia a Deus e dizer: Senhor, hoje tu vai me chacoalhar por dentro. Eu vou pedir até para a pastora Regina um dia pregar sobre isso, porque nós estudamos sobre isso, e a outra característica do falso humilde é o perfeccionismo. O falso humilde, ele é perfeccionista. Nego, caiu. Agora a casa caiu. A casa está começando a cair para uma galera aqui já. Para quem estudou perfeccionismo aí o mês passado, está colocando a mão na cabeça pedindo socorro a Jesus. E eu vou marcar aqui um dia para a pastora Regina pregar aqui sobre perfeccionismo, para você se enxergar um pouco e ver e entender o que é perfeccionismo. E todo falso orgulhoso, ele tem medo. Ele tem medo. Porque no fundo ele esconde o quê? Medo. Sabe, eu não sei se você está se vendo nessas características, mas essas características que eu estou falando hoje, são características de Lúcifer, do anjo caído. Em que às vezes, como eu falei para vocês, nós estamos tanto olhando para ele, mas nós não estamos olhando para as características que nós estamos desenvolvendo dele na nossa vida. Que não nasceram de um trauma,
que não nasceram, sei lá, de uma rejeição, de um abuso, mas nasceu do nosso caráter. Nasceu de um caráter fraco e corrompido. Abre aí rapidinho Provérbios capítulo 6, versículo 16, eu vou ler aqui. Provérbios 6, 16. Porque eu preciso que você me ajude a ser rápido, porque eu tenho muitos textos para a gente ler. Provérbios capítulo 6, versículo 16, vai falar de algumas coisas que Deus odeia, que Deus abomina, coisas que Deus não suporta. Então ele começa assim, ó, Provérbios 6, 16 fala assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Qual é a primeira coisa que Deus odeia? Olhos cheios de orgulho. Uma língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos. Pés que se apressam a fazer o mal. A testemunha falsa que profere mentiras, e o que se assemelha à discórdia entre os irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ache que Deus odeie o diabo, será os demônios. Jesus já venceu eles na cruz. Eles já são derrotados. Mas a Bíblia está dizendo que existem algumas atitudes no homem que Deus odeia, que Deus abomina. Você quer ver outra coisa que Deus abomina? Ele vai falar lá em Malaquias, fala assim: Deus odeia o divórcio. Mas quando ele chega aqui, ele pega 6 coisas que ele fala assim: essas 6 coisas eu odeio, eu não suporto. E a primeira coisa que ele fala é quando ele olha para alguém e vê ela cheia de orgulho. A minha pergunta hoje para você é: Deus está olhando para você, por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus está olhando para mim, para você todos os dias, e a pergunta hoje é: Ele está olhando para mim, para você, Ele está vendo o que está em mim para você, e Ele está perguntando, e a pergunta é: Ele está gostando ou odiando do que Ele está vendo? A pergunta é: Deus está olhando para você, e está vendo as suas características. Davi disse assim: Senhor, sonda o meu coração e prova ele, e vê se há em mim algum caminho mau. Nessa sondagem que Deus está fazendo em mim e em você, Ele está achando coisas que Ele ama ou coisas que Ele odeia? Porque eu quero te falar uma coisa: o orgulho, Ele odeia, Ele abomina. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Provérbios 29, 23 diz assim: o orgulho do ser humano o abaterá. Às vezes você está achando assim: poxa, minha vida está ruim, nada vai para frente, parece que Deus é meu inimigo, parece que nada que eu faço vai para frente, parece que eu estou lá na faculdade lá, e as coisas não andam, está tudo parado, parece que tudo que eu planejo não vai para frente. Mas a pergunta é: como é que está o seu coração? Salomão disse assim: olha, se você precisar guardar uma coisa, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Porque o seu coração não pode ser um coração orgulhoso, não pode ser um coração soberbo.
Sabe, amados, eu vou falar uma frase aqui que talvez você vai doer no seu coração, mas você precisa guardar isso no seu coração hoje. Quando Deus quer abençoar um homem, Ele humilha esse homem. Vou repetir. Quando Deus quer abençoar um homem, Ele humilha esse homem. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E esse foi um dos textos que esse ano eu li que mais mexeu comigo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lá no início da Bíblia, está dentro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Confesso para vocês que esse versículo, talvez esse ano, foi o versículo que mais mexeu comigo. E desde que eu li esse versículo, eu falei no meu coração, esse ano eu preciso falar sobre orgulho e soberba. Por causa desse versículo. E esse versículo vai contar a trajetória do povo lá do Egito, que vivia aprisionado. Deus levanta Moisés como libertador daquele povo, para tirar aquele povo do Egito. Mas tinha um problema, aquele povo, apesar de ser escravo, era um povo extremamente orgulhoso. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Para o quê? Para humilhar vocês. Para pôr vocês à prova. Para saber o que estava no coração de vocês. Se guardariam ou não os seus mandamentos. Segura aí, que eu vou continuar lendo. A Bíblia está dizendo que Deus humilhou eles. Agora, humilhou para quê? Para ver o que estava o quê? Aonde? No coração deles. Para ver se eles guardariam ou não a palavra de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quantas vezes você já foi humilhado nessa vida? Eu, muitas. A pergunta é, será que não foi o Senhor que estava nos humilhando para ver o nosso coração? Para ver se nós guardaríamos ou não a sua palavra. Ele continua no versículo 3. Ele humilhou vocês. Ele deixou passar fome. E Ele os sustentou com maná. Que vocês não conheciam. E que nem os pais de vocês conheciam. Para que vocês compreendessem o que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Eu não sei se você lembra disso, mas é esse texto que Jesus confronta o diabo, lá no deserto. E o texto está dizendo que Deus humilhou eles, e diz que Deus permitiu até eles passarem fome. Também diz que Deus deu comida a eles, para que eles aprendessem e entendessem, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, eu não sei o que você tem vivido nesse tempo de pandemia. Eu sei que tem muitas pessoas passando necessidade, eu sei que pessoas têm passando dificuldade. Mas eu preciso te falar uma coisa, Deus está no controle de tudo isso. E muitas vezes eu e você estamos nos sentindo humilhados,
porque Deus quer revelar o nosso coração, porque através da humilhação é que sai, é como se fosse espremendo o pus da nossa ferida, para mostrar o que realmente está no nosso coração. E aí você fala assim: poxa, o meu marido me humilhou, o meu pastor me humilhou, sei lá, o meu patrão me humilhou. Esses dias eu vi umas coisas, Regina, que eu nunca tinha visto na vida. Fui dar discipulado naquela sala ali dentro, e a primeira vez eu vi os funcionários humilhando os patrão. E eu disse: meu Deus. Vou até virar para cá. Irmãos, por que isso? Porque o nosso nível de orgulho é muito alto. Nós somos um povo orgulhoso. Nós temos orgulho até da nossa integridade com Deus. Nós nos achamos bons demais. Nós nos achamos melhores do que os outros. Nós achamos que só a gente vai para o céu. A gente se acha o último biscoitinho de Jesus na cruz. Mas se nós não temos atitudes igual a do Cristo, está difícil para a gente. Provérbios capítulo 16, versículo 18, fala assim: olha, antes da ruína, vem o orgulho. E o espírito orgulhoso precede a queda. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o orgulho é a sala de espera da derrota, da ruína. Porque ele precede a tua ruína, ele precede a sua queda. A Bíblia diz que todo orgulhoso está perto de cair. Está perto de ser arruinado. Por quê, pastor? Porque o orgulho, Deus odeia o orgulho, porque o orgulho nasceu no céu, com um ser que Ele fez para ser um anjo de luz, porque quando Ele fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, eles foram traídos pelo seu próprio coração, porque eles deixaram o orgulho dominar o seu coração. E você acha que porque você é mais bonito, Deus vai ver o orgulho em você e vai deixar você assim? Ah, para com isso. Para com isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus resiste ao soberbo. Você já pensou no que significa a palavra resistir? É ir de encontro, é parar, é não deixar a pessoa seguir, é resistir ela, é parar ela. Talvez os seus planos não estão andando, porque Deus está parando você por causa do seu orgulho. Talvez os seus sonhos não estão sendo realizados por causa do quê? Por causa do seu coração orgulhoso. Sabe por quê? Porque Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Amados, eu quero te falar uma coisa. Eu não sei se você está olhando para dentro de você, mas o nosso coração é recheado de orgulho e de soberba. Ele é cheio disso. Por quê, pastor? Porque o diabo entendeu que ele não precisa mais colocar um demônio dentro de você. Ele só precisa colocar as características dele em você. Colocar a identidade dele em você. E sabe qual é a identidade do diabo? Ele é orgulhoso desde o céu. Ele é orgulhoso desde o céu. Abra sua Bíblia aí comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 3.
E eu quero te dar algumas dicas hoje de como você vencer esse orgulho. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Esse versículo aqui foi a irmã Josi que me deu. Diz assim: não façam nada, por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E agora ele vai indicar como eu faço isso. Cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Você se viu orgulhoso hoje? Pastor, as características que você deu, eu me vi em quase todas, e eu descobri hoje que eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. O que é que eu preciso fazer? Pronto, a primeira coisa que você precisa fazer é sempre olhar para o seu próximo e ver que, e olhar para ele e achar que ele é superior a você. Ah, pastor, mas eu canto melhor do que ele, eu toco melhor do que ele. Não importa, porque a glória não é para você. Ah, pastor, mas eu prego melhor que o pastor Marco Aurélio, ele enrola e ele fala um monte de coisa, eu não entendo nada. E se eu pregasse lá, eu dava 2 currupios, falava 2 línguas estranhas, o povo pulava de alegria, ia sair todo mundo feliz do culto. Quando olhar para o seu irmão, veja sempre ele melhor e superior a você. Porque é isso que a palavra ensina. Ah, mas o pastor Cláudio canta, e tem hora que ele fala aquelas dancinhas, isso, aquilo, eu não gosto não. Eu posso fazer melhor do que ele. Cuidado. Ah, se o pastor me entregasse o ministério infantil, eu organizava tudo. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Muito cuidado com o seu coração. Porque enganoso é o coração do homem. E sabe, a Bíblia diz que eu preciso olhar para as coisas e não procurar os meus interesses. Sabe por que o marido e a mulher brigam? E eles dormem brigados? Por causa do orgulho. Sabe por que um filho briga com o pai briga com o filho, e eles não se reconciliam na mesma hora? Por causa do orgulho. Porque eles sempre estão buscando os seus próprios interesses. Mas no reino de Deus é o contrário. O meu irmão está em primeiro lugar. Eu olho para ele e vejo ele superior a mim. Por isso a Bíblia fala que nós temos que ser servos uns dos outros. Porque se você quer ser grande no reino de Deus, seja um menor. Porque se no reino de Deus você quer ganhar a corrida, chegue em último. Se você quer ser abençoado, para de reter e começa a dar. Porque o reino de Deus não trata de orgulho, trata de humildade. Por isso Jesus falou assim, olha, olhar para mim e aprende comigo que sou manso e humilde de coração. Ah, pastor Marco Aurélio, eu vou aprender com tudo. Não aprende nunca, pelo amor de Deus. Não olha para mim não, olha para Cristo. Porque Ele é o exemplo. Ele diz assim, olha para mim e aprende de mim, aprende comigo, que eu sou o quê? Manso e humilde de coração.
Sabe qual é a cura do orgulho? Eu vou te dar hoje a cura do orgulho. É a humilhação. Todo orgulhoso precisa ser humilhado. Por isso Jesus colocou aquele povo no deserto para passar por humilhação, porque Ele queria curar o coração do povo. Sabe por que você se sente às vezes humilhado na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho? Porque Jesus quer curar o seu coração. Sabe por que você tem aquele patrão que não vale nada? Porque Jesus colocou ele na sua vida para quebrar o seu orgulho. Sabe por que você vem aqui no discipulado e às vezes alguém coloca o dedo na sua cara e fala umas verdades para você? Porque precisa quebrar o seu orgulho. E aí Jesus disse, olha, aprende comigo. Abra aí, Filipenses 2:5. Deixa a Bíblia aberta, eu falei para você. E eu quero que você olhe para Jesus, porque Ele é o exemplo perfeito. Cristo é o exemplo perfeito para a nossa vida. Cristo é o modelo de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o começo e o fim. Ele é tudo em todos, e sem Ele, nada do que seria feito foi feito. Cristo é o meu modelo perfeito. E aí Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele começa a falar assim, ó, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de quem? De Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, olha, se você precisa pensar de uma forma, não é como a comunidade da fé pensa, não é como o pastor Marco Aurélio pensa, não é como o pastor Guilherme, não é como o pastor Ademário, não é, é como Cristo pensa. Pois Ele é o modelo a ser seguido. E aí ele continua, que mesmo existindo de forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, e Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha a diferença de Jesus para Eva e para Lúcifer. A serpente fala assim para Eva, Eva, se você comer, você vai ser semelhante a Deus. E ela vai desesperadamente comer, porque ela queria ser grande, poderosa, vista. Lúcifer, quando viu a glória dele, disse, eu vou colocar o meu trono acima. Cristo já estava no nível mais alto de tudo. E a Bíblia diz que ele não ligou em se esvaziar de toda a glória que ele tinha, de se esvaziar de todo o poder que ele tinha, e de se humilhar a ser um ser humano como eu e você. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não percebeu, mas para o que Cristo é, ser um homem é uma humilhação. Só que ele disse que ele não se contentou só em se humilhar a ser homem, mas ele foi obediente na humilhação dele. E ele se humilhou em morrer por nós. E ele não se ficou tranquilo só em morrer por nós. Ele morreu na pior morte que existia, na morte mais humilhante. Talvez você não leve em consideração, mas Jesus não teve aquele paninho tampando as vergonhas dele. Jesus foi crucificado mostrando todas as suas vergonhas para todo mundo, porque Ele foi humilhado no meu lugar e no seu lugar, para que eu e você não vivamos uma vida de soberba e orgulho, mas que nós vivemos uma vida do reino de Deus. Então Ele diz assim, olha, você quer aprender com alguém? Aprende comigo, tenha o mesmo modo de pensar de Cristo, sejam humildes, sejam mansos. Mas sabe com quem a gente quer aprender todos os dias? Com Lúcifer. E a maioria de nós sabe quem somos? Esses falsos orgulhosos. Os filhos pródigos que estão dentro da casa do pai. E estão julgando os que saíram.
e dizendo: ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo, eu sou o santo, com o coração cheio de orgulho, dizendo ser o que nem sabe o que é. E eu queria ler o último texto com você. Jó, capítulo 41. E eu quero que você lembre, Jó, capítulo 41. E eu quero lembrar para você aqui um pouquinho a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. A Bíblia diz que um dia Satanás foi lá bater um papo com Deus. E Deus falou assim: ei, tá vendo meu filho Jó? Rapaz, meu filho Jó, ele é reto, ele é íntegro, e ele se desvia do mal. E aí Satanás fala para ele assim: ah, claro, ele tem tudo. Ele tem uma família bonita, ele tem filhos, ele é o cara mais rico do Oriente. Deus fala: pode tocar. Toca lá no dinheiro dele. Toca em tudo, só não tira a vida dele. O diabo veio furioso. E em um dia, Jó perdeu toda a fortuna dele. E um dia, Jó reuniu os filhos dentro de uma casa para adorar a Deus. A casa caiu e todos morreram. E um dia morreu 10 filhos de Jó. Jó perdeu tudo em um dia. O diabo falou que está pouco. Toca, só não tire a vida. Colocou uma lepra nele. Colocou uma doença tão terrível, que a Bíblia diz que ele tinha que pegar os cacos de telha para arrancar os pus das feridas dele. Os amigos deram as costas para ele, começaram a julgar ele. E a gente prega que Jó era um cara tão bonzinho. Meu Deus, ele era reto, ele era íntegro e se desviava do mal. Só que eu vou te falar uma coisa hoje. Jó era um cara orgulhoso. Jó era um cara soberbo. Jó era um cara cheio de justiça própria. Jó começou a indagar a Deus. Jó começou a indagar, e isso, e aquele outro, e Deus só na dele quieto. Um dia Deus veio bater um papo com Jó. E aí Deus fez 40 perguntas a Jó. Jó não soube responder nenhuma das perguntas. Deus começou a perguntar para ele: Jó, se você é tão bom, me fala aí, onde é que você estava quando eu criei o sol, os luminares, a vida? Me fala aí sobre o abismo mais profundo da terra, como foi criado, como ele é. E Jó começou a ficar perdido, porque ele se achava tão bom e tão grande, porque ele era reto, justo, se desviava do mal. Mas ele não viu na vida dele a identidade de Satanás. E Deus começou a quebrar o orgulho de Jó. E Deus começou a quebrar Jó. E a mostrar a Jó que ele não era nada sem Deus. E aí no capítulo 41, Deus vai apresentar a Jó. Não é um demônio, é um principado, um demônio de alto escalão. Algumas traduções erradas dizem que ele era um crocodilo, mas ele não é um crocodilo. Ele parece muito mais quando a gente lê aqueles filmes e desenhos daqueles dragões com várias cabeças. E se você ler em casa, você vai ver que a boca dele solta fogo. Então ele começa dizendo assim, ó, no versículo 1. Poderás tirar um anzol, o Leviatã, ou apertar-lhe a língua com uma corda? Poderás meter-lhe uma corda no seu junco do nariz, ou um gancho na sua queixada? Poderás, te farás muitas súplicas, ou branqueadamente te falará? Fará ele uma aliança contigo, ou tomarás tu por servo para sempre?
Brincarás com ele como se for um pássaro, ou se prender as tuas meninas? E aí Deus começa a apresentar esse ser para Jó. E começa a falar para Jó: Jó, esse ser é terrível, ele tem várias cabeças, ele lança fogo da boca, ele tem orgulho das suas escamas. Ele começa a falar que esse ser é um ser orgulhoso, porque as escamas dele são poderosas e não podem ser penetradas. Irmãos, esse ser é tão terrível, que no versículo 22, fala uma coisa que a maioria das pessoas na igreja falam, dizendo assim, ó, que diante de Deus, até a tristeza salta. A Bíblia diz que diante de Leviatã, ele é tão poderoso, que a tristeza salta de alegria na presença dele. Está aí na tua Bíblia, é só você ler. Esse é um ser extremamente poderoso. E aí eu queria que você lesse comigo os dois últimos versículos desse capítulo. Versículo 33 e 34. Que fala assim: na terra não há coisa que se possa comparar a ele, pois foi feito para estar sem pavor. Ele não foi feito para estar com medo, mas para produzir medo. Versículo 34, presta atenção nesse texto, se você puder, marca ele, grifa ele. Ele vê tudo o que é alto. Por quê? Porque ele trabalha no mundo do campo do orgulho. E aí fala assim, algumas traduções falam ele é pai, em outras traduções falam ele é rei, e ele é rei sobre todos os orgulhosos. Deixa eu te falar uma coisa. Todo orgulhoso tem um rei, e não é o rei dos reis, é Leviatã. Por isso Deus trabalha para nos ensinar a ser humildes de coração, não soberbos, não altivos. Por isso Jesus fala assim: ei, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração, porque eu não te chamei para ter Leviatã como rei da sua vida, mas eu te chamei para você ser um filho de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Eu não te chamei para viver debaixo do governo de uma potestade maligna, mas eu te chamei para ser livre, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E sabe, quando Deus apresenta para Jó esse ser, você vai ver que Jó começa a mudar a vida dele. Porque aí no versículo 42, Jó já está humilde. Jó já começa assim: Senhor, eu sei que tudo podes fazer. No versículo 2 ele fala assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Depois que Jó começa a ver que a vida dele é governada por esse ser, ele diz assim: olha, eu não vou olhar mais para mim, mas eu vou deixar que os outros sejam primeiro na minha vida. E a Bíblia diz que Jó agora começa a parar de orar por ele começa a orar por quem? Pelos seus amigos. Porque esse é o princípio do humilde, é ver sempre o outro maior e melhor do que ele. E a Bíblia diz que ele olha para Deus e começa a reconhecer que Deus era maior e grande. E então agora ele começa a parar de orar para ele, começa a orar por quem? Pelos amigos. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar pelos amigos, a Bíblia diz que Deus vem e muda a sorte de Jó. Deus muda a vida de Jó. Então Jó solta uma frase que nós falamos todos os dias e diz assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo estar.
Talvez você olhe para você e ache que você seja reto, íntegro e que se desvia do mal. Mas talvez Leviatã esteja governando a tua vida. Talvez ele esteja sendo rei sobre o seu coração. Mas hoje o Senhor está nos chamando para um tempo de humilhação. Para que eu olhe para o meu irmão e diga: ei, você é melhor do que eu. O que é que você precisa de mim? Talvez você olhe assim e fale assim: Eva, o que é que você precisa de mim, Eva? Eu estou aqui para te servir. Porque o meu chamado é para servir. Talvez você olhe para Talita e diga: Talita, o que é que você precisa de mim? Talvez você sentou nessa cadeira hoje e você nem olhou na cara dessa pessoa que está do seu lado. Porque é muito mais fácil a gente não olhar, a pessoa está de máscara, né? A gente consegue fugir de muita coisa. Mas eu te falar uma coisa: as máscaras estão chegando ao fim dela e as máscaras vão cair. E nós vamos voltar a olhar nos olhos, porque o rosto mostra que o coração está cheio. E talvez aqui é muito fácil a gente esconder. Mas Deus, Ele olha o nosso coração, Ele prova o nosso coração. E eu quero te falar uma coisa: Deus não te trouxe aqui hoje para você deixar Leviatã ser rei sobre a sua vida. Ele te chamou aqui porque Ele quer dizendo para você que existe um rei de reis, um rei dos reis, Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele quer governar sobre a sua vida, e Ele quer governar sobre o seu coração, e Ele quer governar sobre o meu coração, e Ele quer fazer de mim parecido com Jesus, Ele quer fazer de mim e você parecido com Ele, como pastor, manso e humilde de coração, que não liga ser humilhado, rebaixado até a morte de cruz. Mas pastor, me falaram que Deus me chamou para ser grande. Chamou, mas no reino de Deus, quem quer ser grande seja o menor. Lave os pés. Seja servo. Seja humilde. Sabe? Talvez a partir de hoje você possa dizer como Jó: eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas depois que eu destronei o orgulho do meu coração, eu não conheci Ele só de ouvir falar, mas de andar com Ele, de viver para Ele, de sentir Ele. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa que nasceu dentro da igreja. E eu perguntei assim para ela: quantas vezes você ouviu a Deus falar com você? E ela disse para mim: nunca ouvi. Eu nunca ouvi Deus. Eu disse: Deus fala comigo e com você todos os dias. Feche seus olhos aí. Fala com Ele que Ele vai falar com você. E ela começou a ouvir a voz de Deus e ela começou a chorar. Eu quero convidar você hoje a falar com Deus e ouvir a voz dEle. Eu quero convidar você hoje a deixar esse orgulho sair do seu coração. Eu quero convidar você a deixar o Espírito Santo te convencer. Assim como Deus fez com Jó, Ele quer fazer com você hoje. Ele apresentou Leviatã a Jó, não para matar Jó, não para destruir Jó, não para ferir Jó, mas para restaurar o coração de Jó. Deus não te trouxe aqui hoje para te mostrar o Leviatã, para ferir você, mas para restaurar você. Para colocar o seu coração como o coração dele. Um coração humilde. Um coração quebrantado. Um coração contrito. Sabe, se você precisar pedir perdão a Deus hoje, comece a pedir perdão a Ele.
Peça perdão a Ele. Por quantas vezes você teve atitudes orgulhosas? Comece a se lembrar daquelas características que a gente falou lá no início. Talvez você percebeu hoje o quanto você é orgulhoso. E quanto você aparentava ser uma pessoa humilde, mas você não tem nada de humilde. O quanto você aparentava uma pessoa tão tímida e frágil. Mas Deus te trouxe aqui hoje para mostrar para você que você precisa ter um encontro com Deus como você nunca teve.